gente esmiuçar, né? Poder ter a oportunidade, a gente vai abrir a palavra aí a algumas pessoas que queiram fazer algumas perguntas, né? Que isso é importante até para a campanha, né? E vamos aqui, tá? Obrigado. Tá bom, vamos encarar a guerra de pé, né? Mas eu primeiro quero desejar boa sorte a você, comissário Ivan, pela sua história de vida. Parabéns à sua mãe. Porque eu tenho certeza que se hoje ele está aqui do meu lado, a senhora tem 99% de responsabilidade do que ele é hoje. Então, parabenizo a senhora, a sua família, o seu marido. Deus abençoe o nosso deputado aqui no mandato dele na LERJ a partir de 2027. Muito bem. Eu estou muito feliz porque a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro sempre foi uma polícia massacrada. Muito mais do que a Polícia Militar. Eu acredito que nós temos a oportunidade, eu comecei esse resgate da Polícia Civil em 2019. Eu, quando fui fazer as visitas às delegacias em 2018, com o Marco Vinícius, né, o nosso secretário, eu fiquei horrorizado porque eu vi que a delegacia não tinha papel higiênico. A delegacia não tinha condições mínimas para trabalhar e eu fiquei horrorizado de ver a situação deprimente de estrutura física das delegacias. E daí a gente vai falar da questão remuneratória, da questão de falta, né, de aperfeiçoamento profissional, de investimento para o policial civil, que infelizmente o nosso Estado abandonou praticamente a Polícia Civil e chegamos a esse ponto que nós estamos vivenciando ainda em 2026. Eu dei um início, eu dei autonomia à Polícia Civil. Eu sempre digo, Ivan, que vocês, policiais civis, vocês têm que amadurecer. Vocês têm que ter uma corregedoria que tenha responsabilidade. Eu dei independência à Polícia Civil, eu permiti que a Polícia Civil virasse uma secretaria de Estado, no meio secretário de Estado de Polícia Civil, e disse a ele, vocês têm que ter maturidade e responsabilidade, tem que ter uma corregedoria, tem que ter uma corregedoria independente, para que vocês façam um trabalho correcional com respeito e com responsabilidade. Sabemos que alguns são pessoas que não entendem o cargo que estão exercendo e precisam ser chamados à responsabilidade. Então, a autonomia que eu dei à Secretaria e a extinção da Secretaria de Segurança Pública, eu continuo afirmando que foi acertada, porque a Secretaria de Segurança Pública, ela tinha mais milhares de cargos, uma receita que tirava da Polícia Militar e tirava da Polícia Civil recursos. Quando eu acabei com a Secretaria da Segurança Pública, o secretário da Polícia Civil, a Polícia Civil como um todo, passou a ter independência de usar a sua despesa orçamentária como lhe fosse mais adequado. Isso foi o primeiro passo de independência para a Polícia Civil. E nós vimos que muito da Polícia Civil já mudou. Hoje você vê operações da Polícia Civil independentes, coisa que não acontecia, porque a Secretaria de Segurança Pública só deixava a Polícia Civil fazer a operação que ela quisesse. A coisa ficava, tinha uma delegacia de combate ao crime organizado dentro da Secretaria, que era a DRACO, com um guardião para fazer sei lá o quê, né? E com isso ali eles operavam aquela delegacia de combate ao crime organizado para fazer o que se queria, da forma que queria, contra quem queria, né? Ali sim tinha uso político, né? Não é esse caso que nós vimos agora, da prisão desse vereador, né, que eu tenho minhas críticas sim ao secretário da Polícia Civil, mas são críticas sempre construtivas. Primeiro que eu entendo que delegado não tem que se candidatar a cargo nenhum. Eu sou contra, sempre fui. Não é contra a pessoa. Não quero e não permitirei uso político da Polícia Civil. Você, Ivan, você é comissário, você não tem hoje uma representatividade institucional da tua polícia. Mas quem está representando institucionalmente a polícia não pode ser candidato. E nós vamos colocar isso na lei orgânica. Doa quem doer,
mas para ser candidato tem que se desincompatibilizar 3 anos, só depois de 3 anos que pode ser candidato. Porque você, infelizmente, quando você tem um delegado que quer ser candidato, que é secretário de Polícia Civil, secretário de Polícia Militar, é o que nós estamos vendo aí. Você acaba tendo um uso político da instituição, beneficiando fulano, ciclano, beltrano, porque você vai precisar de apoio financeiro, vai precisar de apoio pessoal para ser candidato. Então, a primeira questão que eu faço, que é importante para mim frisar, é não permitir o uso político da instituição, porque vocês não podem ser uma instituição política, tem que ser uma instituição técnica, uma instituição que vai investigar casos de corrupção de deputados. Corrupção de deputados. Se a Polícia Civil fosse independente, o TH Joias não estaria sendo investigado pela Polícia Federal. O Rodrigo Bacelar não teria sido preso por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, porque a Polícia Civil não investigou. A gente tem que falar o que é verdade. Então, vocês, Ivan, você tem uma missão: ir para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, defender a tua instituição primeiro. Primeiro você tem que defender a instituição. Eu, para ser candidato a governador, foi muito difícil, mas eu tive que pedir exoneração do meu cargo. Eu até estive no Congresso Nacional para poder viabilizar uma PEC que permitiria os juízes e promotores não ser exonerados para ser candidato. Mas eu ouvi de um senador que ele me disse: não faça isso com a tua instituição. A justiça como um todo não pode estar politizada. E eu abandonei a ideia, concordei com ele e pedi a exoneração do meu cargo com convicção, porque eu queria ter a oportunidade de ajudar o povo do Estado do Rio de Janeiro como governador. Então eu pedi a exoneração, fui eleito governador e cheguei com princípios. Comigo, eu implantei o Sistema Eletrônico de Informação, que dá transparência às licitações, e comecei a incomodar muita gente. E eu avisei: o nosso secretário da Polícia Civil não tem limites para investigar ninguém. O que aconteceu? Quem já estava envolvido com o comando vermelho, com o jogo do bicho, com lavagem de dinheiro, entrou em desespero. Deixaram o juiz federal. E quem me conhece da Justiça Federal sabe que eu não tenho conversa torta. Nunca dei uma sentença que não fosse de acordo com a minha convicção. E sempre orei muito para dar qualquer decisão. Muito mais quando eu tinha que prender alguém. Então eu fui para o governo do Estado com princípios. Comigo não ia ter conversa de palanque e o exercício lá na calada da noite dentro do gabinete, conversas estranhas. Então, Ivan, é muito difícil na política você ter princípios. Você, como deputado, vai estar lá na Assembleia Legislativa, vão chamar você para o canto e vão fazer ofertas para você. Aí cabe a você tomar a decisão se você vai entrar no jogo da corrupção ou se você vai se manter fiel aos seus princípios. Porque é muito fácil você se corromper, deu dinheiro na frente. Eu estou vendo deputados aí que vão 3 vezes por ano para a Disney. Gente que até antes de ser deputado tinha um carro com 5, 10 anos de uso. Agora tem Hilux, tem casa no condomínio das mansões. Então nós precisamos manter os nossos princípios para que a gente possa salvar esse Estado. E eu tenho certeza que a Polícia Civil tem grande importância nesse processo de moralização do Estado, porque a Polícia Civil e a Polícia Militar são as primeiras a impor a ordem que precisa quando essa ordem não é observada. Então o cidadão chega na delegacia, ele vai buscar justiça, ele não vai buscar o juiz, ele vai buscar justiça, e a justiça começa com o atendimento que é feito na Polícia Civil. Então nós temos que dar estrutura adequada para os policiais trabalharem, nós temos que dar condições para o policial. A Polícia Militar eu dei o colete, Francisco, o colete, e dei a pistola para levar
para casa para poder fazer a sua defesa pessoal. Então, nós temos sim condições de dar estrutura. É preciso, eu não vou discutir hoje com vocês a questão do conceito de distrito policial, que eu vou novamente trazer essa discussão para o plano de governo, depois para o governo, mas eu acredito que vai ser muito bom para vocês. A polícia não tem que ficar fazendo atendimento de balcão. Desculpa se alguém gosta disso. A polícia tem que ficar fazendo investigação. Balcão é coisa da polícia militar. Polícia militar que está na rua, primeiro contato com o cidadão. Eu fiz um laboratório nos Estados Unidos, visitei alguns estados americanos, fui ao Canadá, estive na Europa também, na Itália, na Inglaterra. Eu vi que quem atende a população é o policial fardado. Quando tem que entrar em investigação, sai o policial fardado e entra em investigação. Então esse é um ponto fundamental. A Polícia Civil precisa estar recolhida para fazer a investigação daquilo que é importante. Nós vamos criar caminhos para que essa montoeira de procedimento do Juizado Especial Criminal não fique entulhando as delegacias. Então nós podemos encontrar uma solução para isso, que é a própria Polícia Militar já fazer um encaminhamento, sem ter a necessidade de ir para a delegacia aquele monte de gente para fazer um trabalho que o próprio policial poderia fazer na rua, já sair com a data da audiência de conciliação, transação penal, seja lá o que for. Então, essa questão, vocês podem mais uma vez contar comigo, de melhorar a estrutura de vocês. E vou fazer uma coisa, irmã, que você me falou ali. Eu talvez tenho que fazer aqui uma meia-culpa, porque eu ouvi pouco a categoria da tiragem. Pode falar tiragem, né? Eu sou juiz federal e oficial da Marinha, então não tenho muito conhecimento dessa linguagem aí de delegacia, né? Mas a tiragem foi pouco ouvido, desculpa. Foi pouco ouvido, e agora nós temos a oportunidade, durante essa campanha, pode ser que no mês que vem eu já seja governador novamente, nós vamos ser candidatos nesse mandato tampão. O meu partido, que é o Democrata 35, que é o partido do nosso deputado, eu vou ser candidato ao mandato tampão. Dessa vez você não vai votar em mim, mas nós já temos um bloco bom de votos para conseguir retomar de imediato, a partir agora de abril, o comando do nosso Estado. Já começar a trabalhar. Vai sacrificar um mandato lá na frente, mas eu acho que quem já conhece o Estado pode realmente já implementar de imediato mudanças que vão ser substanciais para esse final de ano e já retomar o mandato em 2027. Então, eu quero aqui deixar o compromisso com vocês de que a partir de 2027 nós vamos implementar pelo menos 10% da recomposição salarial. E vamos mandar uma nova lei orgânica da Polícia Civil, essa lei orgânica para poder, pelo menos, colocar no mesmo patamar da Polícia Civil do Distrito Federal, que é um pleito do Ivan, que eu concordei com ele, já fizemos a conta, inclusive, e vamos sim implementar essa equiparação com a Polícia do Distrito Federal, e vamos mandar uma nova lei orgânica para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa, então, dar mais dignidade remuneratória aos policiais. Então, contem comigo, nós temos muito trabalho pela frente. Eu, se deixar, vou falar demais, porque eu sou professor de processo penal e de direito penal. Então, se eu encontro com amigos que são colegas certamente de profissão, se deixar, eu vou ficar fazendo palestra aqui, Mas não é o objetivo, aqui é político. Eu vou fazer compromissos com vocês, com o nosso deputado, que vai estar na Assembleia Legislativa em nome de Jesus, porque nós somos cristãos. O Ivan vai estar em 2027 deputado estadual. Vou ajudar o Ivan, tudo que for possível. Eu tenho certeza que vocês não estão satisfeitos com quem está lá hoje, sentado na cadeira da Assembleia Legislativa, e tem que trocar. Esse negócio de ficar 4, 5 mandatos aí, tem que trocar. Tem que ter alguém que tenha vontade de fazer realmente pela categoria aquilo que tem que ser feito. E coragem de fazer. Porque eu não vou citar nomes, mas quem está sentado lá hoje, da categoria de vocês, votou contra mim.
não teve coragem de analisar os fatos e ver que o que estava sendo feito contra mim era covardia. Uma investigação de 3 meses, 2 buscas e apreensões, não encontraram absolutamente nada, 1 centavo, cara. 1 centavo, Ivan. Né? O deputado Rodrigo Bacelar foi dentro da Polícia Federal com 90 mil reais de espécie no carro. Na minha casa não encontraram nada, não encontraram nem $1. E me afastaram mesmo assim, né? O Superior Tribunal de Justiça e depois a Assembleia Legislativa e colocaram o Cláudio no lugar. O resultado está aí. Hoje, nós estamos vendo o Estado abandonado. Nós temos um governador que vai renunciar para não ser cassado. Nós temos um prefeito que renunciou querendo ser governador, dizendo que ele ia ser eleito para cumprir o mandato. Então nós temos hoje, no comando do nosso Estado, pessoas que não respeitaram seus eleitores. Então é esse tipo de gente que está comandando o Estado. Temos um delegado da Polícia Civil, eu tenho respeito por ele, mas, como eu disse para o Turnovas, antes, quando o Turnovas me encontrou, antes de ser preso, ele falou, eu falei para ele, você não devia ser candidato, porque secretário de Polícia Civil não tem que ser candidato, porque você politiza a instituição. Comandante da Polícia Militar, secretário da Polícia Militar não pode ser candidato, porque você politiza a instituição. Vai colocar o comandante de batalhão que o prefeito quer, que o deputado quer, e não vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Então vocês têm que blindar a instituição de vocês. Vocês têm que lutar por isso, para que vocês possam deixar uma instituição melhor do que vocês receberam. Agora, contem comigo. Contem comigo, porque eu tenho certeza que a gente pode fazer muita coisa. E o Ivan, na Assembleia Legislativa, vai estar conosco lá. É uma pessoa que é experiente, uma pessoa que é um homem de Deus e está comprometido com a categoria de vocês. E certamente vai poder fazer muita coisa. Então, fico à disposição. Deus abençoe você na sua jornada. Fico à disposição aqui para responder alguma pergunta, para a gente firmar compromisso. Tá? Porque hoje é dia de firmar compromisso. O que está sendo falado aqui não é papo de eleição. O que está sendo falado aqui é papo de governo. É o que nós vamos efetivamente fazer na hora que nós tivermos com a caneta de volta na mão, e Deus vai nos dar essa caneta de volta, e é logo ali. Mais cedo do que muita gente imagina. Muito obrigado. Bom ouvir algumas coisas, né, que estão acontecendo no Estado. Sim, primeiramente, né, nossa instituição está sofrendo muito, porque a gente perdeu quase 500 milhões, né, no orçamento. Era 2,4 bilhões e passou para 1,8. Hoje, o policial está fazendo vaquinha na internet para poder bancar prótese, né, cuidar, principalmente os mais antigos. Não está sendo respeitada a nossa promoção, que é uma reivindicação da maioria dos colegas. Nem todos vão ter o privilégio de chegar a final de carreira como eu cheguei, brigando, que não veio de graça. Então o que acontece? Na reestruturação eu vou propor ao governador para que seja feita como foi aprovado ontem em São Paulo, que já é usado na Polícia Federal e é usado na Polícia Militar, no Bombeiro Militar, nas Forças Armadas, que é promoção automática por tempo. É justo que o policial chegue a final de carreira com 18 anos de função, 20 anos. E hoje o policial civil, como teve uma lista do ano passado, um colega com 41 anos de função foi promovido a final de carreira. Isso não tem cabimento. E hoje fizeram o seguinte: politizar as nossas promoções, quer dizer, estão trocando a nossa promoção por apadrinhamento político. Aí o policial não consegue ir, aí tem que ficar buscando um ou outro para poder ter voto na promoção. O secretário é candidato. Então, sim, tem que regularizar a questão das gravuras, que a gente já fez uma audiência pública na Alerj para poder criar critérios objetivos, porque nós não entendemos que possamos, ter 3 mil bravuras em 3 anos, enquanto a Polícia Militar tem 46. Entendeu? Então isso está distorcendo o nosso sistema de promoção, porque está tirando a vaga regular de quem é mais antigo. E a gente está chegando a um absurdo de ver colegas com 8 anos de polícia, de turmas recentes aí, por final de carreira, desprestigiando homens com 20, 30 anos de função. Quer dizer, a gente precisa fazer algumas mudanças na lei orgânica, governador,
que inclusive valorize a função do comissário. Eu, quando entrei, tinha um chefe de plantão, né, Júlio? Júlio aqui é meu amigo de 24 anos de polícia. Minha primeira rotação foi com ele, e na época que eu entrei, a gente ainda tinha o mais antigo, que era o chefe de plantão, né? Que era aquele policial experiente que a gente sentava lá para ouvir as orientações dele, né? Nós sabemos que 90% das delegacias, 99% não tem delegado de plantão à noite. E quem resolve tudo depois que fecha o expediente é a tiragem, a gente que toca o serviço, né? Os delegados fazem um filtro posterior, mas a maioria das decisões quem toma somos nós. Então preciso ter uma valorização, né, profissional, reestruturar. A Polícia do Distrito Federal tem uma gratificação de chefia de plantão, para todo plantão tem um chefe, né? A gente equiparando isso, eu fiz a conta com o governador, né, dá em torno de 600 milhões, né? Porque 52% do valor que é pago volta em imposto para o próprio Estado, né? Que é o imposto de renda, que é a Previdência, que é os 18% do ICMS, que o policial acaba pagando, né? No cotidiano, no mercado, no posto de gasolina. Então, parte desse dinheiro vai voltar para o Estado, não é um dinheiro que é perdido, né? Porque hoje a gente vê uma resistência do Estado, não tem dinheiro, mas tem dinheiro para comprar helicóptero, né? Tem dinheiro para outras coisas, para a escola de samba, no meio do carnaval, então fica difícil a gente Banco mais. chegar, principalmente isso, a questão da Previdência. A gente está com risco, governador, de ficar sem salário, e os aposentados também. Estou preocupado com isso. Então, a gente está vivendo um momento muito ruim, e a gente precisa de homens que realmente vão pensar no bem-estar do Estado. Eu, assim, eu me incomodo muito, e quem me conhece aqui já, pessoas que estão aqui me conhecem há muitos anos, né? Então, o que acontece? Eu sou um cara que tem empatia pelos outros. Eu procuro ajudar o máximo que eu posso para poder ver a coisa melhorar. Entendeu? E hoje é impossível você ver um Estado com essa situação. Você vai num hospital da Polícia Civil, você não consegue fazer um exame laboratorial. Que não é nem hospital, né? Transformaram uma policlínica, derrubaram o IASERG, que era um hospital geral. Hoje eu estava falando no grupo, governador. Não há um convênio a preço de consignado com um banco, pode ser até privado, um Bradesco da vida ou Itaú, que seja para o policial comprar uma residência num lugar digno, a preço de um consignado. Não há um plano habitacional. Meu pai, quando entrou na polícia lá atrás, em 1960, ele comprou o primeiro apartamento pelo IPERJ, era o Instituto de Previdência do Estado, que financiava imóvel para os funcionários públicos. Então são coisas que dá para fazer. Entendeu? Não tem custo para o Estado, é só tirar os juros, né? Vamos fechar uma conta aqui para facilitar a vida do policial. Tem um montão de policial sendo expulso de casa, porque mora em área de risco. Pô, imagina como aconteceu com o colega tomou tanto desgosto, está morando na Itália, arrumou uma cidadania que é um hotel, né? Saiu, foi embora. Não quer voltar para o Brasil, tomou, porque a gente está faltando seriedade aqui. Da minha parte, volto ao compromisso com vocês. Tem gente que fala assim, vai ser mais um na LERJ. O que eu falei, meu irmão, a gente tem que separar o joio do trigo. Eu vou brigar, entendeu? Eu estou aqui para brigar, e quem está aqui me conhece há muitos anos e sabe que minha postura é essa. Eu fui orientado algumas vezes, falar assim, pô, você é maluco, você briga para cima. Pô, eu discordava do meu pai em casa, meu pai era um cara durão, muito duro. Então o que acontece? Então a gente tem que ter posição, né? Não vamos estar certos sempre, mas brigando por coisas em comum. Foi o que eu falei, eu não me importo em ter cargo temporário, não faço questão disso, eu quero ter um salário. Hoje eu tenho força para trabalhar, entendeu? Mas daqui a uns anos, né, a idade vai pesar, e é nessa hora que o policial precisa ter o apoio do Estado. É o que está faltando. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade que está visando só valorizar o mais jovem, e esquece da terceira idade. Aí, por exemplo, tem a questão dos policiais militares, que a gente está atento também. Paga a grana o ativo e não paga o inativo. Dá raiz, o cara faz 10 raiz obrigatório. Ou aí o cara fica doente. Como já tive situação, aí tu vai, sai de licença, perde o auxílio de alimentação. Você, em vez de ter um apoio do Estado para aquele momento, ter um seguro, né? Eu conversei com o desembargador, que era muito amigo da minha família, quando eu concorri à presidência do sindicato, o governador. Ele foi um dos criadores da associação de juízes,
o doutor Eduardo Maíra. Ele me deu uma sugestão na época. Ele falou assim: Ivan, eu criei uma caixa de assistência para pagar aos magistrados, quando se aposentaram, davam ajuda. Então eu tentei fazer isso se a gente ganhasse o sindicato, criar uma caixa de assistência para um momento de dificuldade policial, a gente está estendendo a mão para ele. Mas nada que o Estado tem obrigação de fazer. Isso também não é obrigação de associação e sindicato. O sindicato faz isso na ausência do Estado. Mas o Estado pode dar sim um auxílio saúde. Eu fiz as contas com o governador aqui, se pagar 1.200 de um auxílio saúde para o policial, que não é muito, mais ajuda, e pagar a nossa gratificação de terceiro grau, vai dar 600 milhões de pagamento. Né? Foi que eu já fiz essas sugestões lá atrás na LERJ, mas não foi abraçado por uma questão até política e eleitoral. Pô, não precisa pagar tudo de uma vez, a gente sabe que o Estado está com problema. Mas dá para fazer aí 2, 3 vezes, entendeu? Instituído aos poucos aí, de acordo com o que vai aumentando. Eu vou deixar aqui o governador falar sobre o projeto dele econômico de reestruturação do Estado, que a gente já conversou, e ele sabe onde vai buscar recursos para poder estar ajudando o Estado e falar das moradias também. O nosso deputado tocou num assunto importante, que é a questão da assistência à saúde e assistência também ao policial. Eu criei, em 2019, a Secretaria de Vitimados. O objetivo da Secretaria era atender o policial militar, o policial civil, o policial penal, atender toda a área da segurança pública, o bombeiro, para casos em que fosse necessária uma assistência. Então nós vamos retomar a Secretaria de Vitimados, que vai atender não só a família do policial, na hora daquele momento difícil, lamentavelmente nós temos aí perdas de vidas de policiais e temos que dar assistência à família. Às vezes o policial fica debilitado e ele precisa de uma assistência em casa, precisa refazer a casa dele toda para poder ter uma assistência, para poder receber um fisioterapeuta, para receber um tratamento fonoaudiológico, adaptar toda a casa dele, para o caso de assistência, no caso de uma dificuldade, de mobilidade. Então nós temos que ter uma secretaria para trabalhar isso. Eu sei que a Polícia Militar tem lá um coronel que faz isso, mas nós precisamos ter a institucionalização desse trabalho. Infelizmente ela foi extinta, essa secretaria. A coronel Priscila era a secretária. Então nós vamos voltar com a secretaria, que ela vai atender também a população vítima de próprio crime organizado. Então nós vamos também retomar essa secretaria. Nós estamos muito preocupados com a questão econômica. Óbvio que a segurança, nós já mostramos que sabemos fazer. A questão da segurança, eu tenho a convicção de que, assumindo o governo, em 100 dias nós já vamos dar um resultado muito melhor do que qualquer outro, como nós mostramos em 2019 e 2020. A questão econômica é outra questão que me preocupa muito, porque eu, quando fiz a concessão da SEDAI, não era para dar o dinheiro para a União, tanto que eu fiz um modelo de concessão que a União não conseguiu pegar o dinheiro. Não que isso foi para dar um calote na União, mas isso foi uma estratégia para que o dinheiro ficasse com a região metropolitana e eu pudesse utilizar esse dinheiro para criar o Banco de Desenvolvimento do Estado. Os 20 bilhões da SEDAI, eles foram jogados no ralo. Virou CPR, virou obra superfaturada, que a gente ainda vai descobrir, virou tudo, menos desenvolvimento econômico do Estado. Então nós perdemos uma oportunidade, mais uma vez, pela incompetência, pela corrupção, de fazer o desenvolvimento do Estado. Nenhum outro governador na história, eu desafio alguém mostrar qual foi o governador que colocou 20 bilhões de reais no caixa do Estado, de uma única vez. Então um dos grandes motivos para me tirarem do governo foi para botar a mão nesse dinheiro. Eles colocaram a mão em 20 bilhões de reais. E cada município da região metropolitana recebeu um orçamento extra em 2021. Nova Iguaçu recebeu 800 milhões, Duque de Caxias recebeu 800 milhões, e aí por aí vai. O Rio de Janeiro recebeu 7 bilhões de reais
da concessão da SEDAI, que era um alento para que nós pudéssemos fazer com que esses recursos fossem investidos em desenvolvimento econômico. E com a criação do Banco de Desenvolvimento Econômico, eu posso chegar para o empresário, como eu tive na feira de supermercados agora, hoje é sexta, eu estive na quarta-feira, na feira lá de supermercados. Conversando com os empresários, eu já consegui 4 empresários para vir para o Rio de Janeiro. Esses 4 empresários vão se credenciar para trazer suas empresas para o Rio de Janeiro. Um centro logístico que vai empregar 500 pessoas e vai ser um investimento de 400 milhões de reais. Ele vai pegar esse dinheiro aonde? No Bandeja, a juros de 10% ao ano. O objetivo, eu tenho conversado com fundos internacionais nos Emirados Árabes, na Inglaterra, na Europa, na Noruega, eu consigo trazer para o Estado, com o Banco de Desenvolvimento, 100 bilhões de reais para serem utilizados na economia do Estado. 100 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser para emprestar para o empresário e gerar emprego. Hoje eu trabalho no meu escritório com assessoria a financiamentos internacionais. Eu estou assistindo algo que é muito animador. Você vê que tem muitos bons projetos. Eu tenho um caso que eu estou assessorando, que o governo concedeu 4 termoelétricas para serem construídas. Essas 4 termoelétricas precisam de 2 bilhões de dólares para construir. O governo deu a concessão, não deu dinheiro e ainda multou o empresário porque ele não conseguiu construir. Em 5 bilhões. Não é um país sério. Imagina, se eu preciso fazer uma termoelétrica, que é a minha reserva energética, eu arrumo gente capacitada, técnica, que tem capacidade de fazer. Mas hoje, esse tipo de atividade tem que ser com recurso do Estado, pelo menos para emprestar. O BNDES está cheio de dinheiro, mas não emprestou, ainda multaram. Então, eu tenho visto bons projetos que podem ser trazidos para o Rio de Janeiro. Nós temos na região de Porto Real, de Resende, Barra Mansa, muitos distritos industriais prontos, com arruamento, com energia preparada para a indústria. Em Porto Real tem quase 1 milhão de metros quadrados ali. E nós então precisamos dar ao empresário crédito. Porque para poder atender a demanda de vocês, que é justa, nós precisamos aumentar a receita do Estado, porque não tem como aumentar imposto. Se eu coloco 100 bilhões na economia do Estado em 4 anos, certamente a gente vai ter um crescimento do PIB de 20% nos próximos 10 anos. E não precisa ser muito longe. Eu consigo repor, ao passo que eu vou implementando essas medidas econômicas, eu consigo repor pelo menos uns 30% de recomposição salarial até 2020 e 2030. Não acho que a gente consiga os 50%, mas também não acho que seja impossível. É só não roubar, é só não ser incompetente. Nós precisamos aumentar em pelo menos 10 bilhões a nossa receita. Nós não vamos conseguir isso aumentando imposto. Nós vamos conseguir desenvolvendo o Estado. Imagina, isso vocês têm que lutar todos os dias, têm que falar, têm que convencer as pessoas que a única solução que a gente tem hoje é o nosso plano de governo. O plano do Eduardo é fazer dívida. O plano do Eduardo é gastar dinheiro fazendo obra onde não precisa mais fazer obra. Derrubou a perimetral, tem um caso famoso das vigas da perimetral que subiram, fez uma obra que não precisava fazer, pegou, não conseguiu pegar os 6, que a Câmara só deu 2. Acabou com a previdência do município do Rio de Janeiro, que é o Prévio Rio, como o Sérgio Cabral acabou com o Rio Previdência, fazendo um empréstimo dos royalties do petróleo e inviabilizando 20 anos de recebimento de recursos do petróleo, de 2012 a 2032, que é quando acaba de pagar o parcelamento da securitização do royalties do petróleo que vai para o Rio Previdência. Então, se a gente deixar Eduardo, esse menino rua sem saída, que até colega de vocês, esse rapaz,
olho para ele e eu falo, meu Deus do céu, esse menino diz que ele não sabe noção de onde ele está. Né? Porque, de fato, né, a situação do Estado é muito, muito delicada. Eu orei muito para Deus me dar um caminho, porque, sinceramente, é uma missão muito difícil. Mas Deus está dando orientação, está dando caminhos, está mostrando como é que a gente vai fazer. Mas nós temos que nos unir. Cada um de vocês tem que sair daqui hoje convencido de que a gente precisa eleger o Ivan, deputado estadual, e eu conto com o apoio de vocês para a gente voltar ao comando do Estado. Pode ser que eu volte agora com o apoio dos deputados, que eu acredito que a gente vai conseguir. Nós já estamos com um bom bloco de deputados apoiando e nós vamos precisar depois ser reeleitos. Em 2026 tem que ser reeleito. E aí nós temos 4 anos para preparar o Estado, para que a gente tenha um plano de governo para ninguém mexer. Porque depois que estiver rodando, que tiver empresários chegando para o Rio de Janeiro, gerando emprego, o Banco de Desenvolvimento fazendo empréstimo de juros de 10%, nós vamos estar conseguindo repor o salário do servidor, investir na estrutura do Estado e fazer com que as pessoas tenham condições de ter o seu emprego, de ter melhoria da qualidade de vida. A indústria é fundamental. A melhor proposta econômica é reindustrializar o país e vamos reindustrializar o Rio de Janeiro. E o programa habitacional vai sair do Banderg. Eu estou trabalhando com um modelo construtivo da China que é muito mais barato do que o modelo construtivo que nós temos hoje. Então a nossa ideia é um programa habitacional que nós consigamos fazer 300 mil habitações nos próximos 4 anos. Mas não são aquelas casinhas, São prédios verticais de 20 andares. E nós vamos fazer áreas que sejam exclusivamente para o financiamento dos policiais, pelo próprio Banderg. Aí não vai ser exigido que você tenha que entrar com 20%. Eu, quando era juiz, nunca consegui guardar 20%. A minha casa no Grajaú eu comprei financiada a 100%. Consegui na época lá um financiamento que a Associação dos Juízes Federais tinha conseguido na Caixa, que era 100% que ia com 4 filhos. Diga-se aí, 4 filhos, porque as pessoas falam que eu não sabia administrar meu dinheiro, Como juiz federal não sabe administrar o dinheiro. Gente, com 4 filhos, salário de juiz federal, minha esposa não trabalhava, eu cuidava dos filhos. Então, eu consegui comprar meu imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal sem dar entrada. Hoje quem tem dinheiro para dar entrada? Não tem dinheiro. Como você vai pegar 100 mil, 200 mil para dar entrada, 50 mil? Não tem. Então nós vamos fazer um financiamento de 100%, para que os policiais possam comprar seus imóveis financiados pelo Banco de Desenvolvimento com juros aí, que nós vamos fazer o mesmo patamar de 10% aí ao ano. Então isso é um compromisso do projeto habitacional. Então eu acredito que com isso a gente consiga atender uma parte da população, não só o servidor público, mas também atender a população carente que precisa de moradia. Então, o programa de governo é muito extenso, tem muito mais para falar, mas eu não vou aqui tomar o tempo de vocês e me concentrar especificamente nesses 2 pontos, que é encaminhar um plano de cabos, uma nova lei orgânica da Polícia Civil, para que a gente possa debater isso na Assembleia Legislativa. Me comprometo no próximo ano, esse eu não sei se a gente consegue, assumindo o mandato agora, mas a partir de 2027 nós fazemos uma recomposição de 10%. E com esse plano econômico em desenvolvimento, nós vamos conseguir em 4 anos fazer o que esses incompetentes conseguem fazer. Já falei aqui, em 2 anos eu fiz a concessão da SEDAI. Eu produzi pessoalmente a concessão da SEDAI. Está aí o Vitor Travani, que não deixa mentir, Ele já falou isso, quem fez foi o governador Vitor. Porque eu fazia reunião com os procuradores e eu dizia para os procuradores, vamos por aqui, vamos por ali. Eu sou professor dessa área também. Eu fiz pós-graduação de Direito Empresarial, professor da administração Getúlio Vargas por mais de 20 anos. Então eu ajudei a modelar o projeto de concessão da SEDAI. Então, nós temos como fazer. 4 anos, pode ter certeza. Deixa o governar o Rio 4 anos, você vai ver, sem pandemia ainda, que
que a gente vai chegar em 2030 com o Estado decolando, crescendo 5%, talvez até mais, e em 10 anos nós vamos ter um outro panorama do Estado. Né? Então eu, mais uma vez, fico à disposição, né? Não é só a questão da segurança, mas a gente tem que fazer o Estado se desenvolver e nós temos que ter um plano econômico. E hoje o melhor caminho é reindustrializar o Estado. Tem condições, eu estou muito feliz de ver os empresários com os quais eu estou conversando, que eles estão aderindo a esse projeto. Já estive na Pejan, já estive na Comércio, já conversei com muita gente. E os empresários, eu conversei com um empresário que tem 12 mil empregados. Aí quando ele terminou, ele falou assim: Vitor, olha, eu votei em você na primeira vez. Fiquei muito triste com o que aconteceu. E agora você falando esse plano econômico, eu não consigo, não ver ninguém falando isso. Ó, estamos fechados de novo. Conte comigo. Eu falei, você conte com uma dela. Vai lá e me pega um crédito. Eu vou pegar logo 1 milhão. Ele vai fazer um centro logístico, vai dobrar a capacidade da loja dele, vai comprar navio de cabotagem, vai investir em navegação de cabotagem. Olha quanta coisa já vai saindo, né, do empresariado, se a gente dá condições para ele e não é corrupto. Porque o empresário, se você começar com uma conversa torta, o cara vai sair fora. O cara que tem 12 mil empregados vai querer conversa torta? Ele vai sair fora, ele não quer saber. O cara tem 2 helicópteros, tem jato, tem casa em Miami, ele não está. Ele quer, obviamente, investir, porque é da essência do empresário crescer, né? Mas não vai querer conversa torta. Né? Então, eu acredito muito que a gente tenha condições de mudar essa página triste de empobrecimento do Estado. Agora, nós precisamos trabalhar muito, nós precisamos lutar muito, precisamos convencer as pessoas de que o caminho é esse. O caminho é eleger deputado estadual Ivan e eleger governador do Estado, Wilson Witzel. Eu conto com vocês mais uma vez e fico à disposição. Gente, você sabe que o Estado tem diversos problemas. Além da Polícia Civil, a gente é obrigado a discutir outros assuntos. Um é a questão da reindustrialização. Há muito tempo, eu estudo sobre a questão do empresarial, já tive alguns comércios também. E o que acontece? Hoje, o que sustenta a economia do país, não é só do Estado, é o pequeno empresário que tem até 4 funcionários. Esse cara, no estado do Rio de Janeiro, precisa ter condições de trabalhar. E o banco vai atingir também esse pequeno e médio, tá? O banco vai emprestar desde 10 mil, o banco vai emprestar desde 10 mil reais a 10 bilhões. Porque o sujeito que está lá no Sebrae, eu comecei com o Sebrae, o sujeito está fazendo Sebrae, ele quer abrir um salão de cabeleireiro, o cara quer abrir uma barbearia, ele precisa de 50 mil, precisa de 100 mil. Então nós vamos estimular o empreendedorismo, vamos estimular a formação técnica do jovem. Eu quero montar uma loja de manutenção de celular. Ele precisa de recurso. Então nós vamos cadastrar os correspondentes bancários, já falei com a Federação dos Correspondentes Bancários, vamos para dentro das comunidades, vamos dar custo de formação e vamos dar recurso para o sujeito montar e empreender alguma coisa. Aí não tem jeito, a gente vai conseguir decorar. A economia, como o governador está falando, a gente precisa dar suporte para esse pequeno empreendedor, para ele sobreviver e ele trazer recursos para a região. Hoje, a gente passa, dá uma tristeza passar no centro da cidade e ver quanta loja fechada. A gente passa ali na área de Nilópolis, ali no calço, em frente à estação ali de Olinda, ali, quanto comércio fechado, A gente roda para tudo quanto é lugar. É o Rio empobrecimento. E favelizando, o que é pior. A gente está tendo um Rio de Janeiro que está empobrecendo, as pessoas que têm recursos estão saindo do estado, estão indo para Santa Catarina, estão indo para Goiás, porque está se tornando insustentável qualquer tipo de negócio no estado. E a gente precisa caminhar junto para resolver isso. Dar suporte, dar treinamento, dar segurança. Hoje, muitas empresas estão deixando de fazer transporte para o Rio de Janeiro e está se tornando uma coisa muito cara por causa do roubo de carga.
né? Tem que sufocar as organizações criminosas nessa situação do roubo de carga. Da mesma forma que o Rio quase erradicou o sequestro e o roubo a banco, a gente tem que fazer isso com o roubo de carga também e o roubo de celular, que não é difícil de fazer. Né? Eu trabalhei na área do centro agora há pouco tempo. A gente precisa estudar e até não pressionar a nível federal a questão da mudança da legislação do menor, né? Para poder trazer, não deixar esse pequeno delinquente, né, sair da delegacia antes da vítima, que é isso que está acontecendo. Eles esfaqueiam, não tem compromisso com ninguém e a população está sofrendo na mão dessas pessoas. Então, uma outra coisa que é assim, uma demanda para todos nós aqui, é a gente pensar, governador, uma questão de reestruturar essa conta d'água. Eu tenho uma preocupação com essa situação da conta de água e conta de luz, porque a conta d'água está vindo de forma exorbitante. Eu fiz um levantamento das empresas aí que são recordistas de ações na justiça. E a Águas do Rio é uma das empresas que é recordista nisso. E o que acontece? A gente, se aprovar na LERJ uma legislação para aprovar que dá evasão do ar, já vai cair com a água pela metade. E a própria empresa hoje proíbe de você fazer isso. Quer dizer, quando falta água, quando volta o sistema, aquele ar todo que está na tubulação, você paga como se fosse água. E a população pagando isso. Quer dizer, eu como consumidor, eu acho isso um absurdo. A mesma coisa é ter um painel solar e você tem que atrelar aquilo ao sistema da Light, ou que você possa inserir aquilo, mas dá o que você está sobrando. Não é cobrar o que você está consumindo. Claro que tem a questão do ICMS do Estado, mas isso tem que ser negociado. Não dá para você só pagar, porque hoje, governador, o que está acontecendo com a população, com o maior aumento que você possa ter de benefício, vamos supor, o senhor dá uns 10% aí, a equiparação da Polícia Civil com a Polícia do Distrito Federal. O nosso aumento vai ser defasado diante aos aumentos que estão tendo desses serviços, que não param de subir e a população não tem maneira de se defender. Então isso é uma demanda da população que a gente tem que defender. Ninguém está pensando no povo. Ninguém. Com contas absurdas de 700, 1.500. Quer dizer, se você não tiver aquele cartão social, e 20% dessa conta está porque nas áreas mais carentes ninguém paga água e luz. Então acaba sobrecarregando quem paga. Então a gente tem que criar e sentar um meio tempo para poder tentar reduzir essas contas que são, às vezes, marretadas, né, por essas empresas. Né? Esse pequeno dispositivo, se aprovar uma lei aí, já vai diminuir 30% a 40% do valor da tua conta d'água. Né? Então, aqui fica meu compromisso aqui de defender essa questão do consumidor relacionado à nossa bandeira em prol da população. Ninguém vê a população. Então fica aqui aberta ao debate aqui o nosso futuro governador novamente, o próximo governador, né, para poder falar um pouco a respeito. Sempre peguei um pouco de surpresa, mas para a gente poder falar sobre isso. Posição aí, Queria, por favor. Dá licença. Boa noite, governador. Boa noite, Ivan. Boa noite, colegas. Meu nome é Cláudio Sargentelli, eu sou oficial de polícia da Ativa. E antes de ser policial, parodiando a fala do governador, quando fala em captação de recursos vindos do exterior, e o Ivan falou de perda de receita na Secretaria de Estado de Polícia Civil, eu trabalhei e me especializei em captação de recursos junto ao governo federal. E hoje é o sistema transferidório. Mas para que o Estado possa captar esses recursos junto aos ministérios em Brasília, tem que estar adimplente no que se chama CALC, Cadastro Único de Convênios, e no sistema CIAP. E hoje, me parece, estamos inadimplentes. Então aqui é uma sugestão, um convite ao governador, quando voltar à cadeira, seguramente voltará, que olhe com bons olhos as equipes ou uma secretaria especializada, já temos, o representante em Brasília.
Mas como Estado, Ali era representante e outras soberania do governo de secretaria extraordinária, de estrutura, exatamente como fazer o que você está falando aí, captação de recursos para o município. sim, mas o modelo no Estado é cada secretaria com o seu CNPJ pode captar o recurso, com o aval do governador do convênio assinado. Então, ou especializar as equipes nas secretarias, ou, digamos, dar mais força a essa secretaria, porque o dinheiro está lá na União. Com bons projetos, a gente consegue captar esse recurso importantíssimo. Porque, repito, com projetos, a gente consegue dinheiro, não precisa de política. Porque o sistema transferigóide, para quem conhece, você bota um projeto tecnicamente aprovado, um projeto bem feito, com justificativa, o dinheiro vem. O interveniente é a Caixa Econômica Federal, 90% das vezes, na área da saúde e do Banco do Brasil. Mas, enfim, é uma sugestão, um convite para enfatizar e enriquecer cada vez mais essa captação de recursos do governo federal. Muito obrigado. Excelente Sugestão, já fica convidado Muito obrigado. para integrar a equipe da Secretaria Extraordinária em Brasília. Eu agradeço. Ela foi reestruturada para isso. Sim. Acho até que está num lugar muito ruim lá em Brasília. Sim. Está num buraco. Eu estive lá, no Murão, eu estive lá vamos visitando. fazer um negócio melhor lá, os prefeitos. A minha ideia é pegar uma casa maior, para receber os prefeitos do Rio, para ter um local para eles fazerem coisas também. Então, eu criei duas estruturas que vai ao ponto que você está falando. E eu acredito que não estão fazendo o trabalho dela, pelo que você está relatando. Sim. A Secretaria Extraordinária em Brasília, eu coloquei um secretário lá, e não foi uma boa escolha, mas hoje ele está vendo aqui qual foi a escolha. Mas ninguém vem escrito na testa, né? Sou o ladrão, né? Então, tem que colocar uma pessoa técnica lá em Brasília para fazer isso. E criei a Secretaria da Cidade. Porque o objetivo da Secretaria da Cidade é ajudar os prefeitos a fazer esse trabalho Sim. de projetos de captação nos ministérios. Então a Secretaria da Cidade é para isso, e hoje é ocupada por esse menino que quer ser governador, nunca será. Porque nem entendeu o que é a Secretaria da Cidade. Está fazendo asfalto aqui e ali, só lá em São Gonçalo já botaram 2 bilhões de reais, que mostra que não é sério o que ele está fazendo. Então essa Secretaria da Cidade é com esse objetivo. E a Secretaria lá em Brasília também com esse objetivo. Perfeito. Então o que nós precisamos é fazer funcionar. Sim. Né? E você está coberto de razão, porque nós perdemos muitos recursos por falta de projeto. E por estarmos hoje... Calque inadimplente. Inadimplente no frente. Então, está perfeito a sua colocação. Obrigado. E já está nomeado. Né? O Diário Oficial, no primeiro dia após a minha... Muito obrigado. Minha posse como governador. Será um privilégio, um prazer. Vai ser nomeado sargento, para poder ajudar na Secretaria ou da cidade ou Aceito na Secretaria Extraordinária de Brasília. Tudo bem, muito obrigado. Porque usar, quem sabe fazer. Mais alguém? Eu só quero o salgadinho, né? Mas olha, acho que foi muito importante. Olha lá, olha só. Distrito Policial, ele mantém a independência de cada secretaria. A vantagem do Distrito Policial é você ter uma economia de meios e recursos compartilhados. Então você vai ter no mesmo ambiente o coronel da Polícia Militar próximo do delegado para planejar as ações da mancha criminal e das investigações. Então você tem, eu vi muito isso nos Estados Unidos, onde a polícia investigativa, que lá é uma polícia só e ela é municipal, mas a polícia investigativa, ela tem uma missão que não se confunde com a polícia fardada, que está na rua. Mas há uma integração muito grande entre eles. Então essa integração é que o distrito policial pode permitir. Então você vai ter uma estrutura física que vai ser comunitária, com meios, com recursos, para que todos possam utilizar. Mas a missão constitucional da Polícia Civil e a carreira da Polícia Civil ela é independente. Você tem o secretário da Polícia Civil, você tem o delegado, você tem os comissários, os policiais, que tem a sua função, e você tem a Polícia Militar, que vai fazer a sua função. A vantagem de você ter um prédio, uma estrutura moderna de auditório, de gabinete, de refeitório, de alojamento, com internet de alta velocidade, com estacionamento, com a sala lilás,
com um laboratório para você fazer análise química de entorpecente, para não ter que ficar levando em qualquer lugar. Ou seja, no mesmo ambiente, você tem que ter todas as estruturas, inclusive GNL. Tem que ter ali condição do distrito policial de você, quando chega o preso, já faz imediatamente o laudo, né, de exame de corpo de delito para entregar o preso para a Polícia Penal. E nós precisamos, cada um fazer o seu papel. Quem tem que mexer com o preso é a Polícia Penal, não é a Polícia Civil, nem a Polícia Militar. Polícia Militar prendeu, chegou na delegacia, no caso do Distrito Policial, chegou no Distrito Policial, tem que ter uma estrutura da Polícia Penal para fazer o trabalho que tem que ser feito de transporte do preso. Daqui, eu tenho certeza que quem for policial penal vai concordar comigo, porque esse trabalho de transporte de preso é da Polícia Penal. Então, o Distrito Policial, ele é uma estrutura completa, onde você vai ter todos os serviços ali. Evidente que a gente não precisa ter 170 distritos policiais. Há hoje um conceito que você tem que ter uma delegacia no município. Eu entendo que isso não é necessário. Você tem que ter uma estrutura de polícia para atender a municipalidade, mas eu não preciso ter 170 delegacias. Eu tenho que ter uma estrutura completa. Você vai no município do interior, você pega lá Paulo de Fortem, Mendes, aquela região ali. Aí o policial faz uma prisão em Mendes, de entorpecente. É uma via sacra para ele. Ele vai, imagina que ele vai lá em Porciúncula, Duque de Caxias, faz um flagrante. Então a gente precisa reorganizar, e eu conto com o apoio de vocês, para que a gente pense nisso, para implantar. Vamos começar com um. Eu ia implantar o primeiro distrito policial aqui no 6º Batalhão, que deixa de ser 6º Batalhão, passa a ser distrito policial, e você tem a estrutura da Polícia Militar, que vai funcionar ali, com o comando, com o batalhão, etc., que vai operar normalmente. Você tem as delegacias que vão estar operando em conjunto ali. Então, é uma estrutura única, não é uma estrutura de união de polícia, porque eu não acredito nisso, não concordo. Cada um tem a sua missão constitucional e hoje, aqui no Brasil, já é histórico, já é tradicional e nós não precisamos mudar nisso para estar dando certo. Nos Estados Unidos é diferente, é municipal, é uma polícia só, mas lá é diferente, é uma cultura diferente da nossa. Nós temos uma cultura. O que eu estou propondo não é acabar com a cultura, mas é melhorar a estrutura de trabalho, que hoje não tem. Hoje o policial não tem onde dormir na delegacia, não tem onde recolher o preso, não tem onde fazer exame toxicológico, não tem onde fazer exame de corpo de delito, recebe uma pessoa vítima de violência, não tem a sala lilás, não tem onde receber aquela pessoa. Então, assim, é uma falta total de estrutura. Nós queremos mudar essa realidade. E com o distrito policial, eu acredito que seja importante, tá bom? Com a polícia penal com a polícia civil, né? Comparação com salarial? Salarial, entendeu? O quadro deles e o nosso não chega a metade da polícia militar, né? Então, eu, embora seja defensor da categoria dos policiais civis, né? Tem uma associação, a gente tem brigado aí, fica aqui meu compromisso da melhoria, brigar pela melhoria salarial de vocês e pela questão do quadro de promoção também, né? Vocês estão brigando aí, tem que a gente nessas discussões da LERJ, né? A gente tem se encontrado as lideranças lá na LERJ, uma vez ou outra, né? Então a gente tem trocado muita figurinha, eu tenho o telefone do pessoal lá e fica aqui meu compromisso. Como eles são 6 classes, como é que vai realocar quem é de primeira hoje na nova lei orgânica? Para reestruturar isso aí, né? A gente tentar reestruturar todas as instituições de segurança para melhorar o serviço da gente. Hoje o que acontece, governador? As elites das instituições não querem unificação e dificulta o nosso trabalho. Não, unificação da integração do trabalho, essa divisão. Eu, por exemplo, como acontece em outros estados, eu sou a favor do registro do GECRIM, né? Do menor potencial sensível, ser feito pela Polícia Militar. Não vejo perda nenhuma institucional para a gente nisso. Até porque o policial vai fazer isso lá, vai entrar direto no sistema onde a gente tem um absurdo. Hoje a Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Brasil de uma maneira geral, mas aqui, qual é o índice de solução de homicídio? Hoje deve estar chegando a 18% a 20%. Está muito bom, porque quando eu assumir era 4%. Sim,
Quando eu assumi era 4%. Você vê cada delegacia de a vantagem do meu governo de 4 para 18. Sim. Deve ser um dos melhores do Brasil ainda. Sim. Mas então, é isso. A gente hoje tem que melhorar a proficiência. Né? A Polícia Civil tem que fazer um trabalho que é difícil. Um trabalho que é fácil, outros vão fazer. GCRIM, até a violência contra a mulher tem que ser especificamente tratada. E não necessariamente na Polícia Civil, na delegacia da mulher. É isso. A gente tem que tirar esse negócio do GCRIM da Polícia Civil, que a Polícia Civil tem coisa mais importante para fazer. Hoje, o nosso sistema online, olha só que coisa curiosa, o nosso sistema online permite que o cidadão faça o registro online e o policial militar não pode. Olha que contrassenso. Aí, em vez de facilitar o sistema do registro online, a gente está com um problema sério. Botaram agora a aplicação do GovBR. Tem que se habilitar no GovBR para poder fazer um registro online. E muitas das vezes a gente filtrando ali, a gente tem a possibilidade de ver se a coisa é séria ou não e pedir para a pessoa comparecer à delegacia. Então, a gente tem que desafogar o atendimento porque é ruim para a população. Né? Não tem efetivo suficiente para isso, mas há um apego institucional milenar, né, de 200 anos, com o balcão da delegacia. E isso é que cria o entrave com a população que precisa do atendimento. Hoje na Receita Federal, nós vamos na Receita Federal, tem 10 computadores lá, um estagiário orientando ele a fazer o pré-registro. Claro que numa situação de emergência tem que ter um policial ali, de pronto ali, para ouvir e falar, não, ó, esse caso aqui precisa de uma atenção diferente, eu venho para cá que eu vou te dar atenção. Como eu e o Sargentelli agora essa semana, fomos atrás de uma carga roubada. De manhã. De frango. De frango, fomos atrás de uma carga, foi roubado no arco metropolitano, nós fomos atrás. Então, por dentro do mato lá, vamos ver ele. Entendeu? Então, são casos que chegam no balcão que precisa ter aquele tirocínio do policial, mas coisas que já aconteceram, são menor de potencial ofensivo, que pode ser resolvido na rua, ou com atendimento virtual, para a melhoria da população e da situação da gerência da polícia. Hoje, 1/3 do efetivo está no balcão de atendimento da delegacia. Aí trava o sistema. Por isso que eu quero fechar a porta. Né? A realidade, por isso que eu falo que tem que ter, o acesso tem que ser pela polícia fardada, polícia militar. A polícia civil não tem que ter balcão. Deixa o primeiro atendimento ser feito pela polícia militar. Eles não estão preparados para isso. Pessoas capacitadas como vocês, experientes, vão fazer. Muita gente tem aquele apego, né? Não, mas que tem uma visão aqui, acolá. É preciosismo, gente, pelo amor de Deus. Tá? Preciosismo. Hoje você tem que ter celeridade. A quantidade de atendimentos hoje é muito grande para a gente ficar segurando uma viatura da Polícia Militar numa delegacia 4, 5 horas. Quando o policial pode ir flagrante, acabou o plantão dele. Acabou. Vai para a delegacia, se tiver mais 2 flagrantes ali, acabou a vida dele. Pelo amor de Deus, cara, flagrante é registrar o fato na rua ali, colheu o depoimento de um, colheu de outro, pegou a resolutiva, se tiver um sujeito ali, prendeu o flagrante, levou, entregou e vai embora. Por isso que nós vamos colocar o EPROC. O sistema EPROC, o policial militar, ele vai implantar, na hora ali já coloca vídeo, já coloca o formulário, o coletivo de ocorrência, dá o enter, já sai lá na mesa da delegacia. É virtual, né? Na mesa virtual. Então a delegacia já vai ter lá, na mesa virtual dela, aquele flagrante. Chegou com o preso na delegacia, por isso que ele deu imediatamente fazer o exame de corpo de delito. Fez o exame de corpo de delito, a Polícia Penal assumiu, acabou, já vai levar para onde tem que ser feito, porque depois tem a audiência de custódia, quem vai fazer a transferência da audiência de custódia também é a Polícia Penal. E a Polícia Civil? Vai fazer a investigação. Pegou, olhou, leu. Não, quero esclarecer isso aqui. Faz a intimação, chama no outro dia. Quando tiver, transcreve o vídeo, tudo em documento. Sempre o policial ficar digitando aquilo horas ali. Pois é, exatamente. Então a gente tem hoje condições de usar esses instrumentos tecnológicos, de câmera, de vídeo. É muito mais fácil você chegar, pegar ali a câmera, filmar a pessoa falando, aí pega aquilo, conversa com você está falando, transcreve se for o caso, e não tem a necessidade de ficar ali o policial olhando o depoimento, ali digitando
depois daquela digitação toda, né? E o policial lá fora esperando, o policial militar. Então, eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa, de imediato, já fazer um grupo de estudo, né, para a otimização da nossa rotina, ainda que o serviço policial não seja uma realidade, mas para a gente otimizar o trabalho policial. Né? Não podemos continuar tendo polícia militar parada na delegacia, enquanto a polícia está na delegacia, né, o crime está acontecendo na rua. Tá? Então isso aí é muito bacana da gente realmente fazer a diligência também, né? Isso aí. Essa mudança facilita, dá liberdade ao policial seguro de fazer o seu mistério. Ao invés dele ficar colhendo o termo ali, ele vai ter chance de fazer o que a gente fez naquele dia com tanto amor e dedicação, né? É sair atrás dos criminosos, né? A função da Polícia Civil é essa. Então nós vamos contar aqui com a ajuda do governador para implementar isso, né? Que é um desejo de toda a tiragem que trabalha em delegacia. É otimizar o trabalho, né? Já que a gente tem um efetivo reduzido, tem que usar a tecnologia a nosso favor. Não é usar um sistema que obriga agora um cadastro no GovBR para dificultar a vida do atendimento na delegacia, já que o recurso é pouco. Quer dizer, em vez de melhorar a nossa função, piora o nosso atendimento. Quer dizer, dão uma contramão do que a gente precisa. E acabar com o BOPM da Polícia Militar. Acabar com o BOPM da Polícia Militar e já transformar isso aí num pré-registro de ocorrência. O tempo que eles Pra gente só validar lá, dar 2 cliques lá, é isso mesmo. Não é, tá tudo certo, libera o policial. Né? Como diz os colegas, a maioria das vezes lá o cara está servindo de táxi para parte. Entendeu? E é assim mesmo. Então, e a polícia precisa estar atuando na mancha criminal. Como é importante também a gente ter o braço operacional das delegacias que foi tirado. O governador foi criado tanta delegacia especializada, com tanto homem, que a delegacia distrital hoje, que é que está em maior parte do território do Estado, não tem mais um braço operacional. A gente não consegue, para mobilizar um grupo para poder atender uma ocorrência, é muito complicado. Então a gente, desburocratizando o serviço do atendimento inicial, isso vai facilitar o nosso trabalho e vai ajudar quem precisa mais. Que é a população, que pode ser a minha família, a família de vocês, e a família de todo mundo que vai precisar dos recursos. De estudo, 30 dias para dar a solução, para a gente implantar o ECROC e já começar a fazer a mudança definitiva. Se vocês vão estar de acordo, a tiragem. Sim, o pessoal que está nos plantões é a favor disso. Porque a gente faz a sensação que a gente tem que a gente está na idade da pedra. Entendeu? Hoje tem um grupo de estudo para em 30 dias ter uma proposta aí de alteração de rotina do trabalho e implantação do ECROC. E já está usando, né? O ECROC já é usado hoje. Quem é advogado aqui sabe que usa o ECROC. Muito bom. Gente, mais alguma pergunta aí? Tem alguém? Júlio? Acabou? Quer falar mais alguma coisa, Guilherme? A minha parte, os policiais penais sabem que eu sempre tive um carinho especial por eles, né? O policial penal, eu tenho um carinho pela polícia penal. Temos que construir mais unidades prisionais, pelo menos, nós temos que fazer pelo menos mais 30 mil unidades, vagas. Nós precisamos ter para poder ter uma qualidade melhor de trabalho no sistema penitenciário. Então, tem muito trabalho que eu vou fazer em relação a isso, principalmente a questão da capelania. Né? Nós vamos criar uma secretaria de capelania. Quando tiver o auto em flagrante, vai para o delegado, faz o auto em flagrante, manda para o Ministério Público, para o juiz e vai uma cópia para o capelão. No dia da audiência de custódia vai ter um capelão. O que o capelão vai fazer? Ele vai ouvir o preso e, se concedida a liberdade provisória, o capelão vai junto com ele. Vai ser um modelo semelhante ao que existe nos Estados Unidos, que é o fiscal da condicional. Então, eu acredito nesse modelo de ressocialização. A presença do capelão vai ser fundamental, não só na audiência de custódia, mas também no sistema penitenciário. Vamos trabalhar para o semiaberto ser acompanhado pelo capelão. E tornozeleira não significa absolutamente nada. Tem que ter um trabalho da igreja profundo, que eu sou cristão, mas nós sabemos que a igreja ela pode contribuir muito nesse trabalho de ressocialização. E eu tenho certeza que a Secretaria de Capelania, nós vamos contratar 2.500 capelães para poder fazer esse trabalho. Não só no sistema penitenciário, mas também nas escolas. Hoje os jovens estão muito perdidos. Nós temos hoje
Ivan, 650 mil jovens nas nossas escolas do Estado. No meu governo, em 2019, tinha um pico de 750 mil jovens que foram para a escola, porque sentiram que o ensino em 2019 tinha mudado. Foi assim, ó. Alunos que estavam fora da escola voltaram, mudou. Então foi um ano em que nós tivemos 750 mil alunos, foi a maior quantidade de alunos da história do nosso estado. Hoje tem 650 mil, 100 mil alunos a menos nas escolas do estado, porque infelizmente a educação voltou a ficar precária novamente. Então a escola, o jovem precisa ter esse atendimento também do capelão. Então essas demandas todas, nós temos que ter recursos para isso. Então, mais uma vez, é muito importante o nosso desenvolvimento econômico. Então, nós precisamos atrair novas indústrias para o nosso estado. Não é pouca, não. É muita indústria. Nós precisamos criar 200 mil empregos, nós precisamos aumentar o PIB do estado em 20% nos próximos 5 anos. Só de agronegócio do estado, a conta é gigantesca, porque nós temos 500 mil hectares para plantar soja, pronto para plantar soja, e beneficiar essa soja, nós temos um Porto do Sul. Só isso daí nós já estamos falando de um mercado de 20 bilhões de reais por ano. Se o Estado for sócio desse negócio como indutor do crescimento econômico do agronegócio, desses 20 bilhões, 5 vai para o próprio Estado. Já resolve 5 bilhões por ano, já resolve a equiparação da Polícia Civil, a equiparação da Polícia Penal. Agora, eu deixei isso mapeado. Eu pedi a Embrapa, a Emater, para fazer um mapeamento do nosso agronegócio, para a gente poder crescer o pico do agronegócio. Foi feito. Veio a pandemia e depois não tiraram do governo. Então isso ficou parado. Eu já ouvi o secretário de Agricultura aqui atual falando, não, porque nós temos 500 mil hectares para plantar soja. Sim, mas isso eu sei desde 2019. E 6 anos se passaram, o Cláudio está mais perdido que segue no tiroteio, ou que gaga no tiroteio, e ele deixou passar. Infelizmente, agora a gente tem que recuperar o dinheiro perdido, vai entregar o Estado com 20 bilhões de orçamento negativo. Então, não vai ser fácil. Tá? Mas eu tenho fé em Deus que com bastante energia, com vontade, a gente consegue mudar esse cenário rapidamente. Acredito eu que aí, em 2 anos, a gente já está com esse cenário sendo alterado e o nosso estado voltando a crescer novamente. E deixando já apontado para cima, né? Porque hoje a gente está com a curva para baixo. O Rio de Janeiro, nos últimos 50 anos, perdeu 50% do seu PIB. É como se você estivesse perdendo 1% por ano. Era para a gente ter um PIB hoje de 1,4, 1,5 trilhão. Nosso PIB hoje é 800 bilhões. Quanto que a gente perdeu? Imagina quantas indústrias nós perdemos. Eu vou lá em Magé, vou em Macaé, Macaé até que é um lugarzinho mais arrumado, tem muito dinheiro ali. Mas Magé, a gente vai ali, a gente tem que fazer um podcast. Quanta pobreza ali, a gente vai vendo ano a ano o Rio sendo empobrecido, como você está falando. Então, nós temos que virar essa curva agora, que trazendo a indústria para cá, que nós vamos conseguir mudar essa realidade. Agora, o trabalho é nosso, tá? Mais uma vez, então, muito obrigado. Então, vamos descansar, porque amanhã é dia de mais trabalho e até da eleição a gente vai ter muito trabalho pela frente, né? Rio de Janeiro, só para finalizar aqui, eu sou um cara do esporte. Eu tive academia, tomei fora de forma. Mas não pega a piada. Então o que acontece? A gente. Nossa amiga ali também. Até emagreceu agora. O que acontece? A gente precisa botar assim um projeto de esporte nas escolas. Criar uma cultura olímpica na nossa escola, para tirar a criança da rua. Eu tenho muitos amigos professores de educação física, são professores de artes marciais que precisam, têm vontade de trabalhar, mas o mercado não absorve. A gente tem esse problema econômico aqui.
O emprego está difícil para quem quer trabalhar e a criança precisa disso. Eu, na minha academia lá, eu tinha uma turma praticamente gratuita de karatê. Eu botava um preço básico lá, só para pagar o papel higiênico e a água, e aquela turma era só para projeto social. E tinha muita gente ali de comunidade que ia. E era assim, 99% da população das comunidades são pessoas de bem e que não querem ver seus filhos, né, inseridos naquele contexto do crime. E qual é a solução para aquilo? Se você deixa a criança ociosa na comunidade, o tráfico vem e abraça. Então qual é o projeto? É no contraturno fazer um projeto de esporte nas escolas, né? Amplia um pouco a alimentação, né? Que tem criança que vai para a escola só para comer realmente, que a gente ainda tem esse problema aí de fome no estado, né? Muitas famílias carentes. Mas se estender um pouco mais, tendo um pouco de boa vontade, voltado para essa área educacional, no contraturno a gente consegue resgatar essas crianças do crime, né? Botando ali profissionais, e o professor a gente tem uma estatística aí que 80% dos criminosos não tiveram pai, tiveram pai ausente. Então a gente precisa resgatar essas crianças, porque muitas vezes os professores, eles exercem a função daquele aconselhador para a criança que está se desenvolvendo ali dentro da arte marcial. O judô tem isso de filosofia muito forte, né? O jiu-jitsu também, outras escolas de karatê, taekwondo, tem a parte da disciplina, né? Eu sou militar também. Então a gente precisa dar disciplina a essas crianças. E a arte marcial é o caminho para essas crianças de comunidade para livrá-las do crime. Então, assim, deixa aqui minha sugestão, governador, para o senhor pensar da gente estruturar algo nesse sentido no contraturno das crianças, para a gente aproveitar essas quadras poliesportivas. E um outro problema, né? O IPTU está acabando com os clubes. Esses clubes podem ser usados como o municipal aqui, que eu quero agradecer ao presidente Luiz aí, ao nosso Steve, né, que é o nosso diretor de esporte, que cedeu o espaço. Quer dizer, para poder reduzir essa carga tributária, se esses clubes abrirem as portas com incentivo de projeto para a gente botar os professores para trabalhar, né? Ou seja, não gosto de luta, né? Mas eu quero fazer um balé, menina, eu quero fazer um futebol de quadra, né? Coisa que era comum da gente quando era garoto, né? Jogar um futebol de campo, jogar um futebol de quadra, canto, né? Música, né? Que é projeto social. Então a gente pode botar isso tudo no contraturno. Eu sei que o projeto é grande, tem muita coisa, mas a gente pode começar a fazer de uma forma pequena um projeto e isso crescendo, fazer um projeto de Estado. A gente precisa mudar. Assim, estudando a história, a gente vê uma Coreia pós-guerra, que era um país totalmente agrícola, se transformar num gigante porque investiu mais de 50% do seu PIB em educação. E eu acredito que a educação, tanto como uma orientação, né, religiosa, né, pode salvar e ajudar muitas pessoas a gente mudar esse quadro de favelização do Rio de Janeiro e essa quebra de cultura. As crianças hoje estão sem parâmetro. Por que o cara entra, a criança se envolve no crime? O cara com 8 anos, o traficante com 8 anos está catequizando a criança. Vai ali e compra uma marmita para mim ali, que ele não sai da favela, vai ali e compra uma roupa para mim no shopping. E o moleque fica ali, né? Se prende ali, daqui a pouco o cara está na droga. Eles viciam a criança nesses bailes de comunidade e daqui a pouco a criança está inserida no crime ali e passa a ser mais um marginal para a polícia combatê-la na frente. Tá? Fica aqui minha dica. Bom, é isso, tudo é recurso, é estrutura de projeto, e para isso é uma boa gestão. Isso que você está falando é factível. O secretário de esportes do meu governo foi o Felipe Burnier. O Felipe fez tudo isso. Fez muito trabalho nas escolas. Depois que a gente saiu, aí assumiu esse Fonseca, o Gutenberg Fonseca, né, que foi secretário de esporte, e que a primeira medida dele foi tentar fazer a aquisição de não sei quantas mil bolas
de basquete que no supermercado que estava R$20, ele estava comprando 100. Né? Não é isso, é falta de respeito que infelizmente não acontece essas coisas. A Secretaria de Educação, segundo a denúncia, foram comprados R$38 milhões em mods. Dava para você entregar mods para as meninas nos próximos 10 anos. E o mods de baixa qualidade, na farmácia custa R$2 e o Estado comprou a R$3,50. Essa vai ser uma investigação que vai ter que ser feita. O prazo de validade, inclusive, né? O prazo de validade vencido. Você tem 280 mil meninas não vai dar no ensino. Se você der um pacote de mods para cada uma, né, por mês, só você multiplicar 285 vezes 12. Sim. Se você dar 10, vai dar 2 milhões. Né? Eles compraram 15 milhões de pacotes. Não tem como. Ao preço de 38 milhões de reais. Só isso você já vê quanto que dá para fazer. Né? 38 milhões de reais, né, para pagar professor, para pagar trabalho alternativo. Então, tem. Infelizmente, falta caráter, falta dignidade, falta respeito. Né? E o meu secretário de esporte, Felipe Bonito, fez muito, ele fez esse trabalho. Né? Recuperou o parque aquático, fez o da Rocinha, das comunidades, depois também ajudou o Pedro Fernandes nas escolas. Como eu falei, nós tivemos um pico de 750 mil alunos em 2019. Hoje nós estamos com 640 mil. Nós estamos com uma ociosidade de quase 40% das escolas estaduais. É isso que você está falando. Então, realmente, com seriedade, com dignidade, a gente consegue fazer esses projetos aí com bastante tranquilidade. E dar a bolsa para os alunos, né? Hoje o aluno não trabalha também porque ele tem que ajudar a sustentar a família. Então, nós estamos prevendo dar uma bolsa de 200 a 500 reais para os alunos poderem frequentar a escola e não ter que sair da escola para trabalhar. Então, isso vai ser através também do Banco de Desenvolvimento. Gente, quero agradecer aqui o governador, a todos vocês. Foi muito proveitoso saber que o governador aqui é uma pessoa que está querendo fazer a diferença. Né? Vamos ajudar nesse projeto. Tem interesse hoje, ele é o único pré-candidato que está olhando para as polícias. Né? Eu já provoquei todos eles. Para saber quais eram os projetos, ninguém fala nada. Porque não tem. É isso aí, não tem. Né? A mudança é desde que fique como está. Né? Não se resolve nada. Né? E a gente viu aqui no bate-papo de 1h30 aqui, quanta coisa dá para fazer para melhorar. Basta ter boa vontade e, assim, caráter, né? De querer fazer a coisa certa. Né? Países de primeiro mundo tem corrupção também, mas o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro é endêmico. Não há dinheiro para nada. Estão tirando dinheiro de tudo. Né? Então a gente precisa botar as coisas no caminho certo, brigar. Né? Cabe a LERJ, a fiscalização do governo, né? Dar proposta, fazer projeto de lei e ajudar o governador que tenha vontade de querer fazer diferença e ajudar todos nós como população. Eu acredito ainda que o Brasil tem solução. Eu sempre fui averso à política, eu sou da área jurídica. Né? Fiz concurso para juiz muito tempo, fiz concurso para delegado, mas a coisa não aconteceu. Deus quis que eu continuasse aqui, né, para discutir, e talvez seja nesse lugar que Deus permitiu, né, para a gente estar discutindo coisas maiores. Né? Então, fica aqui meu agradecimento mais uma vez ao governador. Né? Vamos torcer e orar, né? Orar bastante para que as coisas ocorram e que a inserção dele novamente no governo seja o mais breve possível. Né? Eu acredito que vai ser feito justiça, porque tudo está na mão de Deus. Eu creio que Deus tem nos guiado até aqui. Eu sou um homem de oração. Ontem eu fiz uma oração, até postei no meu status aí no Instagram, a palavra que Deus me deu. Está em 2 Timóteo, né? Capítulo 3, lá 10 a 17. Falando que Deus está com a gente. Eu acredito que o projeto é maior. E o nosso povo, a gente vive uma situação de guerra no Rio de Janeiro que não se vive em lugar nenhum no mundo. Ninguém aguenta mais fazer isso. A médica agora foi morta. Né?
meio que uma troca de tiro plena luz do dia. Nossa rua aqui, a Tijuca aqui, agora está tendo arrastão, nunca teve isso. Quer dizer, isso sem contar os outros locais de conflito, que é cenário de guerra. Que a gente precisa ter gente séria para mudar isso. Né? Eu creio que Deus vai orientar a gente para poder fazer a coisa certa. Tá? Forte abraço a todos. Deus abençoe.